Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a aula número 2 de aprendizado de máquinas. Nessa aula, o nosso foco vai ser tarefas de classificação e a gente vai verificar o primeiro método, bastante utilizado para esse tipo de tarefas, que são as árvores de decisão. Bom, nós vamos seguir os seguintes tópicos, Vamos apresentar o conceito dos métodos simbólicos aplicados para as tarefas de classificação. Vamos falar das árvores de decisão, que é o objeto principal dessa aula. Vamos falar um pouquinho de regras de decisão, porque tem uma correlação muito forte com árvores de decisão. Vamos ver alguns conceitos de regras de divisão para classificação, regras de divisão para regressão. Vamos falar sobre como se tratar valores desconhecidos, as estratégias de poda, as vantagens e desvantagens na utilização de árvores de decisão para tarefas de classificação. Vamos voltar a falar sobre a correlação com relação às regras de decisão. E isso conclui os tópicos a serem abordados na aula de hoje. Bom, o que seria um método simbólico? Nesse paradigma, toda a nossa estrutura é representada através de um conjunto de dados que vai ser composto de exemplos e contra-exemplos. Na aula passada, a gente citou uma aplicação de aprendizado de máquina que seria um modelo de diagnóstico médico, onde nesse modelo eu tenho um conjunto de dados de entrada, atributos valor, que podem ser indicações a respeito das condições de saúde de um dado paciente. Se ele tem histórico da doença na família, se ele tem histórico de obesidade, se ele é hipertenso e outros quesitos na área de saúde. E, no final, o médico especialista vai poder classificar aquele paciente como com alta propensão a desenvolver uma determinada doença ou baixa propensão. Então, eu tenho esse conjunto de dados de entradas, que são formados por pares de atributo valor, e eu tenho um rótulo no final que classifica esse conjunto. Então, esse modelo submetido ao algoritmo possibilita que um novo dado não pertencente a esse conjunto rotulado possa ser submetido ao algoritmo e o algoritmo possa realizar a classificação e falar no final, no caso desse exemplo citado, se o paciente tem propensão a desenvolver a doença ou não tem. Então, esse é o foco de um modelo baseado em árvore de decisão, que faz parte dos conjuntos de métodos simbólicos de árvores de decisão. Bom, a gente tem árvores de decisão e árvores de regressão. A gente já vai ver a diferença entre cada uma delas. Uma árvore de decisão, ela na verdade, ela pode ser vista como um grafo direcionado, onde cada nó ele vai representar uma situação do meu conjunto de dados, e vai ter uma divisão que vai permitir que eu tenha nós sucessores de acordo com os valores de cada um dos nós anteriores da minha árvore. E com isso eu tenho condição de caminhar na minha árvore, de acordo com esses valores dos atributos que estão em cada nó, e chegar no nó folha, que é o último o nó de um dado ramo, ele não tem sucessores, e esse nó folha vai me indicar qual é a classificação para aquela situação. Essa ideia de construção de árvore de decisão, ela parte do princípio da divisão e conquista. A divisão e conquista remonta da época do imperador Júlio César, imperador romano, que tinha esse lema de dividir para conquistar, o que é bem entendível na área de ciência da computação, uma vez que eu vou dividindo o meu espaço com a minha árvore de decisão para que cada vez eu vá restringindo as minhas possibilidades e possa daí identificar de uma maneira mais fácil
qual é o meu alvo, né, que eu desejo, né, que é a minha classificação final, né? Bom, na árvore de decisão, né, normalmente se utiliza, né, um algoritmo para a construção dessa árvore, né? Nós vamos voltar a falar nele em mais detalhe, né, mas um dos principais algoritmos utilizados é o algoritmo chamado ID3, né, que ele pode ser interpretado de uma maneira, né, mais genérica, né, através do algoritmo que está apresentado aí, né? Ou seja, né, enquanto não atingir o meu critério de parada, eu vou retornar, né, um novo nó, né, sempre buscando, né, escolher o atributo que maximiza o critério da divisão, né? Então, a escolha do atributo para iniciar a árvore, nós vamos ver que é um dos pontos mais importantes na construção de uma árvore de decisão. Depois, a partir dali, né, eu faço uma chamada recursiva para que a cada nó eu possa gerar os novos sucessores, né, daquele nó e continuo o meu processo de construção da árvore, né? A entrada desses algoritmos é sempre o meu conjunto de dados, né? Eu vou estar sempre avaliando o critério de parada, ou seja, se eu atingir um nó folha, eu paro, né? E se mais divisões são necessárias, eu sempre estou escolhendo o atributo que maximiza o meu cenário de divisão. A escolha desse atributo é o que a gente vai ver a seguir, né? E faço essa chamada recursiva, né? Bom, quando que a gente vai utilizar, né, um modelo de árvore de decisão, né? As árvores de decisões, elas são boas, né, em situações onde o meu conjunto de dados é formado por atributo valor, como foi comentado, né, no exemplo, né, de diagnóstico médico, mas a gente tem vários outros exemplos, né, exemplos na área financeira, né, de avaliação de crédito, né, onde eu tenho vários atributos valor que podem ser renda, né, do cliente, dívidas, né, do cliente, patrimônio do cliente, né, saldo bancário, enfim, né, outras questões, né, ligadas, né, à parte financeira e no final, né, o sistema tem que dar uma classificação se aquele cliente vai ter o crédito concedido ou negado, né? Então, exemplos nesse sentido são ótimos exemplos para a aplicação, né, do modelo de árvore de decisão, né? A função objeto-alvo, né, o rótulo final, é um valor discreto, né, no sentido de ser concedido crédito ou não ser, o paciente tem a doença ou não tem a doença e assim por diante. A outra situação é que os exemplos, né, de treino poderão ter erro, né? O meu conjunto de dados, né, pode ter situações que podem conter algum erro, e isso o modelo tem que ter a robustez e a capacidade de poder identificar e descartar aquelas situações que destoam da grande maioria das demais situações. Pode ter falta, né, de valores nos atributos, isso é muito comum, eu nem sempre vou ter todas as informações disponíveis e o meu modelo também tem que ser capaz de suprimir essas situações, como a gente vai ver algumas possibilidades, né, de tratamento para essas situações. Bom, então a gente já falou, né, do exemplo do diagnóstico médico, análise de risco de crédito, classificação de objetos para um manipulador, para um robô poder atuar e assim por diante, né? A gente tem vários exemplos, né, nesse sentido. Nós vamos ver na aula de hoje um exemplo bem simples, né, didático, né, para que a gente possa entender esses conceitos, mas evidentemente que os algoritmos são aplicados a vários tipos de exemplos, né, evidentemente, né, em situações reais, né? Bom, o algoritmo ID3, né, como comentei com vocês, é o algoritmo mais famoso, né, vamos dizer assim, né, mais referenciado quando se fala em árvore de decisão. Depois do ID3, surgiu o C4.5, surgiu o algoritmo CAT, surgiram umas outras famílias, né, baseadas no algoritmo ID3, inclusive o algoritmo ID3 é um algoritmo, né, público, né, no final da aula eu vou indicar os links onde vocês poderão acessá-los, né. Basicamente, né, como funciona o algoritmo ID3, né? Nós vamos pegar todos os nossos exemplos, né, separados para o nosso treinamento, né? Lembrando que eu tenho que pegar um conjunto, né, inicial, minha amostra, né, de dados, separar em torno de 20% para ser usado para o treinamento e os outros 80% vão ser usados para testar
né, a eficácia, a acurácia do meu modelo. Né? Depois eu vou escolher o atributo teste que melhor divide os exemplos. Esse é o passo mais importante e é o que a gente vai ver nos slides a seguir. Como eu escolho esse atributo? Eu escolho primeiro a renda do meu cliente, né, no meu sistema financeiro, eu escolho primeiro o patrimônio. O que é mais importante? Né? Vai ser mais importante aquele que melhor divide a minha árvore de decisão, como nós vamos ver. Né? Depois, uma vez escolhido o atributo, eu vou criar o nó filho, né, para cada valor possível desse atributo, transporto esses exemplos para o nó, né, e faço a repetição desse processo recursivamente, né, até que eu chegue num nó folha que vai me dar a classificação final. Né? Então, a grande questão é como que eu vou escolher esse melhor atributo? Né? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos primeiro apresentar e entender bem os conceitos de entropia e de ganho. Tá? Bom, a entropia, né, a gente pode entender a entropia como o grau de pureza de um conjunto de dados. A entropia é um valor que varia de 0 a 1, aonde o 1 significa entropia máxima, ou seja, eu tenho um conjunto muito heterogêneo, eu tenho que fugir da entropia 1, né, e buscar chegar na entropia 0, que é uma entropia onde o dado está puro e eu não tenho mais, né, decisão nenhuma a ser tomada. Né? Então, a fórmula que calcula a entropia, né, é a fórmula que está sendo exibida no slide, né, dado uma coleção S, onde eu tenho exemplos positivos e negativos. O que é um exemplo positivo? O exemplo positivo, no caso de um sistema financeiro, é crédito concedido. Exemplo negativo, no caso do sistema financeiro, é crédito negado. Né? Então, a gente está trabalhando com exemplos, né, que são binários, né, onde eu tenho a doença, não tenho a doença, onde eu tenho crédito, não tenho crédito. Né? Nós vamos ver um exemplo a seguir, eu vou jogar tênis, não vou jogar tênis. Né? Então, esses são os exemplos positivos e os exemplos negativos. Né? E aí a entropia vai ser calculada com essa fórmula, né? Menos P+, log na base 2, né, de P+, menos P-, log na base 2 de P-, né? Onde o P+, e o P- é a proporção dos exemplos positivos e negativos dentro do meu conjunto S de amostra. Tá? Bom, feito isso, né, vamos ver como que a gente calcularia através de um exemplo simples. Na verdade, esse exemplo, né, ele é muito referenciado na área de aprendizado de máquina. Né? É um exemplo onde eu tenho, né, uma série, né, de dados, né, de treino, onde eu tenho, né, valores para determinadas situações, né, o aspecto, né, do tempo, a temperatura, a umidade, o vento, e no final eu tenho um rótulo que vai me indicar se eu devo ou não jogar tênis. Então, vocês estão vendo que o meu rótulo final, ele é categórico, né, ele é sim ou não, né? E, evidentemente, nesse meu conjunto de treino, eu não tenho todas as possibilidades, né, das diversas variáveis, né, de aspecto, temperatura, umidade, vento. Né? Eu tenho um conjunto, uma amostra, né, desse conjunto. Né? Mas, dado esse conjunto, né, e a gente tem que entender que o nosso conjunto de treino é uma amostra, né, ele é um subset, né, de uma situação mais ampla, né, aplicando a fórmula da entropia, né, nós vamos chegar no valor de 0,94. Né? O que implica que existe uma distribuição grande, uma variabilidade grande nesse conjunto. Mas só com a entropia ainda não é suficiente para a gente identificar o nó aonde eu vou iniciar a árvore. Eu vou precisar do conceito de ganho. Né? O ganho, né, a gente pode interpretar o ganho como a redução esperada do valor da entropia. Né? Então, o ganho é aquilo que eu vou ter escolhendo um determinado atributo de forma que ele vai reduzir o máximo a entropia que eu tinha até aquele dado instante. Então, através dessa fórmula do ganho, né, nós podemos aplicar aquele exemplo, né, do jogar ou não jogar tênis, né, uma vez que eu já tenho calculado a entropia, né, e aí eu vou ter o ganho para cada um dos atributos que são utilizados, que é a perspectiva, né, do tempo, né, se faz sol, chuva, né, nublado, a questão da umidade, a questão do vento, a questão da temperatura. E aplicando essa fórmula, né, com aqueles valores lá do nosso exemplo de jogar ou não jogar tênis, a gente chega no valor do ganho, né, o maior ganho ali, né, é da perspectiva, 0,246, né? Então, esse vai ser o atributo escolhido para esse exemplo, para iniciar a árvore.
né? Então, é uma aplicação de uma fórmula, né, em função, né, dos dados do meu conjunto, da minha amostra, né, escolhida para treino, né? Então, uma vez feito isso, né, eu consigo construir a minha árvore aplicando o algoritmo ID3. Ela começa com o atributo aspecto, né, e aí eu tenho todas as possibilidades que eu tenho do aspecto, né, que no caso aí são 3, né, pode ser sol, pode ser nuvem, pode ser chuva, e aí eu faço a aplicação recursiva do algoritmo, né, para cada uma dessas possibilidades com relação aos demais atributos até que eu chegue nos nó folha. E aí a gente tem, né, indicado, né, em cada nó quais foram, né, os registros, né, utilizados no meu conjunto de treinamento, né, e no final, né, se eu caminhar na árvore, eu vou ter as classificações para cada situação, né? Então a gente pode ver ali que se tiver sol e se a umidade estiver normal, então eu devo jogar tênis. Jogar tênis igual assim, né? Se tiver chuva e o vento estiver forte, eu devo jogar tênis, né? E assim por diante, né? Então, uma vez identificado, né, o atributo que tem o menor ganho, né, a aplicação do algoritmo é relativamente simples, né? Bom, existe um outro tipo de árvore de decisão que é chamada, né, de árvore de regressão, né? E esse caso é aplicado para quando o meu atributo, o alvo, né, a minha meta, né, ela não é um valor discreto como era nos exemplos que a gente tinha visto, né, jogar ou não jogar tênis, né, e sim um valor contínuo, né? Vai ser um valor numérico, né, que vai indicar, vai referenciar uma dada variável que eu queira identificar. Nesse caso, né, a gente vai utilizar uma outra fórmula para identificar os nós que vão ser criados na minha árvore de decisão, né, essa fórmula que está aí embaixo, né, nesse caso aí se utiliza essa métrica, né, de redução da variância, né, e os valores de cada nó vão ser as médias dos valores dos nós considerados. A gente vai entrar com mais detalhes com relação a regras de divisão por regressão em exercícios de apoio que serão vistos, né, em aulas futuras. Vamos ver outras situações que têm que ser tratadas também, né? Numa situação real, é muito comum que eu tenha conjuntos de valores desconhecidos, ou seja, para aquele atributo eu não sei qual é o valor, né? O dado que eu tenho disponível não traz essa informação. Então, algumas opções são trocar esse valor pelo valor mais comum, né? É uma possibilidade, embora eu possa estar introduzindo algum tipo de viés, né? Considerar esse valor como algum outro valor possível, então eu especifico, né? Fixo um dado valor que eu vou sempre assumir, né? Seria o meu valor default, que também não deixa de ser um viés, né? E associar uma probabilidade para cada um dos possíveis valores, que é a técnica utilizada pelo algoritmo C4.5. Como eu falei para vocês, né, o C4.5 foi um algoritmo que veio, né, a seguir do ID3, né, introduzindo algumas melhorias nessas técnicas, né? Então esse é um tratamento mais adequado, né? E a gente ainda tem uma outra estratégia, que é chamada de estratégia de divisão substituta, né, que é apresentada no algoritmo CAT, né? Todos esses algoritmos estão disponíveis, né, nos links que vão ser indicados em slides posteriores, tá? Bom, um outro ponto importante a ser tratado, né, na construção de árvore de decisão é a estratégia de poda, né? E a gente precisa entender o conceito de overfit e underfit. O overfit é um cenário, né, quando a árvore comporta bem no treinamento, mas quando eu vou realizar com os conjuntos de teste, ela não se comporta bem. A gente pode ver no gráfico, né, os pontos longe, né, do meu conjunto, né, de treinamento. E no underfit ele já está ruim no próprio treinamento. Isso requer uma estratégia, né, de podar a árvore. E a gente tem duas estratégias de poda, chamada de pré-poda e pós-poda. O pré-poda, na construção da árvore, se num dado momento eu vejo que o ganho não vai ser o ganho que eu estou esperando, né, em função de um valor pré-estabelecido, eu já podo a árvore e transformo aquele nó num nó folha, né? No pós-poda, eu realizo a construção da árvore toda
e depois eu calculo a taxa de erro para cada nó, caso ele virasse folha, e comparo com a taxa de erro quando ele ainda não é folha. Né? São duas estratégias para reduzir a minha árvore, para que eu possa, né, melhorar essa situação de overfitting ou underfitting. Né? Isso tudo eu só tenho condição de fazer, né, depois de realizar um primeiro experimento com a minha árvore. Tá? Bom, quais são os aspectos positivos e negativos da utilização de uma árvore de decisão? A árvore de decisão ela é flexível, né? Ela se adapta em qualquer situação, qualquer segmento, né, que se deseja estudar, robusta, né? Ou seja, ela consegue prever mesmo faltando algum tipo de informação, permite que eu selecione os atributos e talvez esse seja o ponto principal, interpretabilidade, ou seja, eu consigo interpretar o que está acontecendo de uma maneira clara, né? Eu consigo percorrer a árvore e saber por que ela fez aquela classificação, além da eficiência, evidentemente, né? Algumas desvantagens é replicar a árvore, tratar os valores ausentes, como a gente viu, né? Os atributos contínuos, que são as árvores de regressão, que é mais complexo, né? A sua construção, e algum tipo de instabilidade. Né? As regras de decisão é quando eu, a partir da árvore, né, monto uma regra, que na verdade vão ser umas regras, né, todas conjuntivas, né? Se Outlook igual a Sunny e umidade igual a high, então play tênis igual a não. Né? Ou seja, é um formato, né, de reescrita da árvore na forma de regras que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. As regras de decisão, elas são ainda mais fáceis de interpretar, então tem essa característica, né, de eu poder identificar claramente, né, o que está acontecendo, né, melhora a leitura humana, né. Ela remove, né, uma distinção de testes que ocorre muito próximas à raiz, né, então eu consigo reduzir a complexidade de uma árvore de decisão com as regras de decisão, né, e são mais fáceis de interpretação, como já foi dito. Né. Então, em resumo, né, a aprendizagem por árvore de decisão é um método prático para esse tipo, né, de problema, né, onde eu tenho um conjunto de dados rotulados e eu preciso classificar. A família de algoritmos ID3 é ótima e produz um resultado muito eficiente para esse tipo de tarefa, é simples, é compreensível, é de fácil interpretação. Normalmente eu não preciso pré-processar os dados e eu posso ter árvores para dados categóricos ou dados numéricos. Né? Emprego um modelo chamado caixa branca, no sentido de eu consigo entender como o modelo funciona. A gente vai ver que redes neurais, por exemplo, é um modelo caixa preta, onde essa interpretabilidade não é tão clara. Né? Robustez, facilidade de validar esse modelo e um bom desempenho. Né? Bom, aqui tem alguns links para onde encontrar os algoritmos, né? O algoritmo D3, C4.5 e o algoritmo CART. Tá? Chegamos ao final da aula. Até a próxima.